Você sente que perde muito foco na hora que você está escrevendo, não consegue focar no livro que você está escrevendo, na hora que você está escrevendo? Às vezes fica aí com um pensamento cheio de ideias, não consegue organizar isso direito, colocar isso direito no papel, ou então vive procrastinando para escrever esse seu livro. Às vezes você senta para escrever, não consegue se concentrar direito. Então nesse vídeo de hoje eu vou te falar 4 coisas que mais tiram o seu foco na hora que você está escrevendo, para você já eliminar essas grandes distrações, esses grandes obstáculos que estão te impedindo de conseguir verdadeiramente focar na sua escrita e conseguir terminar esse seu livro com muito mais facilidade e mais rápido. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade por aqui. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, vou começar te apresentando aqui essas 4 coisas que eu trouxe. Claro, existem um monte de coisas que podem estar aí tirando o seu foco, principalmente porque algumas pessoas podem ter alguma situação mais específica, particular. Às vezes tem gente que tem, eu tenho TDAH, por isso não consigo concentrar. Enfim, eu sei que existem inúmeras coisas específicas de cada pessoa que podem ou não tirar o seu foco, mas essas 4 coisas que eu trouxe aqui são basicamente universais. Eu acho que praticamente todo mundo vai se identificar com essas 4 coisas, ou pelo menos com uma delas. Então eu quero que você já vá escrevendo nos comentários se você for se identificando com alguma dessas coisas que eu vou te falar aqui agora, porque eu tenho quase certeza que todo mundo vai se identificar quase que com essas 4, praticamente, porque são coisas que nos afetam muito, a maioria dos escritores pelo menos, te fazem procrastinar mais na sua escrita, né? Então qual que é a primeira coisa que mais tira o foco dos escritores? E essa é clássica, essa eu acho que não tem como uma pessoa me dizer que não tira o foco com isso, porque é quase impossível. O celular, sim, o nosso querido celular que a gente carrega para todo lado com a gente, em qualquer lugar a gente tá com esse bendito celular junto com a gente, inclusive, muito provavelmente, ele deve ficar do nosso lado na hora que a gente está escrevendo. É o que a gente tende a fazer, principalmente quem escreve livro no celular. Então é um outro caso à parte, que se você escreve livro no celular, vou te recomendar um vídeo que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Quero que você assista esse vídeo se você escreve no celular, de dicas para escrever no celular, que eu falo justamente sobre isso. Mas o celular, gente, é um tremendo de um problema, porque ele é a maior, é o pai, a mãe, a criação das distrações, está tudo aqui. Porque é uma coisinha muito pequena para, como dizia a minha avó, é muita coisa para uma coisa só. É uma coisa que tem inúmeras coisas aqui dentro. É o WhatsApp, é Instagram, é rede social, notificação, é foto, é coisa que tem que curtir, é tarefa, é a previsão do tempo, é a hora, tá tudo aqui. É uma loucura esse negócio. Então você olha, se abre a tela de notificação, olha a quantidade de coisas aleatórias. Ó, tem notificação de e-mail, tem SMS, tem notificação do Instagram, comentário no vídeo meu do YouTube. Olha a loucura que é, a quantidade de coisa que às vezes eu abro meu celular para ver a hora. Tô escrevendo, deixa eu ver quanto tempo eu já escrevi. Aí quando eu vou ver a hora, de repente já passei 1 hora olhando pro Instagram, e é isso, minha gente, é isso. Eu juro pra vocês, eu desconheço alguém que não passe por esse problema. Então comenta aqui se você se identifica com isso, assim como eu. O que eu comecei a perceber? Eu jamais conseguia focar enquanto o celular estivesse do meu lado, porque toda hora eu escrevi uma frase, eu olhava pro celular, escrevi uma frase, aquele barulhinho, pim, aí você para tudo, olha pro celular pra ver a notificação, o que fez pim, e aí acabou. Você perdeu totalmente seu foco e toda a linha de raciocínio que você vinha ali complexa construindo na sua mente se perdeu. Então a primeira dica mora aqui: tira o celular de perto de você, enfia debaixo do seu travesseiro, esconde dentro do seu guarda-roupa, qualquer coisa. Põe no silencioso, e não basta só pôr o silencioso, porque a tela, quando tem notificação, acende, então você vai ver do mesmo jeito. Tira de perto de você, é a maior dica. E aí, como eu falei, quem escreve no celular assiste o vídeo que eu vou deixar no card. Segunda coisa que tira muito o foco, a atenção, a concentração, tudo que seja dos escritores na hora de escrever é o ambiente. Como assim ambiente? O ambiente onde você escreve. Por exemplo, se você escreve num ambiente muito bagunçado, você tende a perder o foco com muito mais facilidade. Por exemplo, esse aqui que eu tô, esse cenário que eu tô aqui atrás, é onde eu escrevo. Então eu procuro manter sempre um mínimo organizado, ter ali meu computador,
ali minha garrafinha de água, que eu sempre escrevo com ela do meu lado, umas paradinhas ali, estante de livro. É isso, minha gente, tá minimamente organizado aqui. Mas quando você faz isso, você tenta escrever num ambiente muito bagunçado, muito barulhento, muito barulho, muita gente falando, muita gente te chamando toda hora, você vai ter muita facilidade para perder o foco ali na sua escrita. Então procura escrever num ambiente um pouco mais calmo. Se estiver muito barulhento, bota um fonezinho de ouvido com uma musiquinha bem calma, assim, bem relax, e organiza seu ambiente, porque quando você vê aquele monte de bagunça, eu pelo menos vejo bagunça, já começo a ficar até nervosa, não consigo nem trabalhar direito, fazer as coisas direito no meio da bagunça, e tem um monte de bagulho ali pra você, tirando a sua atenção, pra desviando o seu foco ali, pra você ficar vendo um monte de coisas aleatórias, então isso não te ajuda. Terceira coisa que pega muita gente, né? Eu sei que talvez nem todo mundo se identifique com esse, mas é uma coisa que muita gente traz essa questão pra mim, e eu preciso esclarecer isso pra vocês. Muitas pessoas falam pra mim, tô escrevendo 20 livros ao mesmo tempo. Tô aqui tentando escrever 3 livros ao mesmo tempo. Como faço? Porque não estou conseguindo desenvolver bem nenhum deles. Tanta gente me traz essa questão de estar escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Isso é um enorme, tremendo de um problema. Por quê? Quando você escreve quando você tenta escrever vários livros ao mesmo tempo, você não consegue pensar direito em nenhum deles. Você não tem, você justamente perdeu totalmente o foco. Você está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue se concentrar em nenhuma delas. Então, um livro muito interessante que se chama A Única Coisa, que mostra exatamente isso. Que se você tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nenhuma delas direito. Vai ficar tudo meio frouxo, meia boca. O que você tem que fazer? É a única coisa, é um único livro, é o foco, é justamente foca em uma coisa, em um livro, pelo amor de Deus. Ah, Marina, mas eu tava escrevendo, veio ideias para escrever outros livros no meio do processo. Eu sei, isso é normal, significa que você é uma pessoa muito criativa. Isso acontece direto comigo. Tô escrevendo um livro, lá vem ideia para escrever trocentos outros no meio do caminho. O que eu faço? Eu paro de escrever o que eu tô escrevendo agora para ir lá escrever outro? Claro que não. Você vai, é lógico, anotar essa ideia, porque senão ela vai sumir. Ideia é assim que funciona. Não anotou? Nunca mais você vai lembrar dela. É basicamente isso. Então isso não significa que você tem que ir lá começar já a escrever outro livro. De maneira alguma, não é isso que quer dizer. É você anotar a ideia, simples assim. E aí quando você terminar 100% da escrita desse que você está escrevendo agora, beleza. Agora eu já até sei o que fazer, você não fica perdido sem nada para escrever depois. Você já até tem a ideia do que você vai escrever no próximo livro. Mais fácil para você ainda. Só que se você fica ali tentando escrever 20 livros ao mesmo tempo, você não vai conseguir concluir nenhum deles, pode ter certeza. Ou se conseguir concluir algum deles, vai ser bem difícil, você vai ter muitas dificuldades aí no meio do caminho, talvez leve alguns anos para conseguir fazer isso. E a quarta coisa, que é muito séria, que muitas pessoas cometem esse erro sem perceber, porque não é uma coisa óbvia, é uma coisa que a gente demora mesmo a entender, eu já tô te falando para você não sofrer com isso. É justamente a pessoa que escreve sem ter feito nenhum planejamento antes, a pessoa escreve sem técnica de escrita nenhuma, sem ter feito a estruturação acelerada, que é uma técnica que eu desenvolvi, que você faz antes de começar a escrever, para não ter nenhum bloqueio criativo depois, não causar nenhum furo de enredo depois, ter muito mais facilidade em todo o desenvolvimento. Essa estruturação acelerada que eu desenvolvi, uma técnica exclusiva minha que eu ensino lá no meu treinamento Escritores Independentes. E quando você usa as técnicas certas de escrita, você consegue ter muito mais facilidade para colocar as suas ideias no papel, para desenvolver todo o enredo que você está construindo. Você não vai se sentir travado para escrever, não vai sofrer com aquele medo da página em branco, ficar sem ideia do nada. Então você não vai passar por isso tendo as técnicas certas. Porque muita gente acha que escrever um livro é só ter umas ideias e sair escrevendo e se dá muito mal por isso. Porque não é só isso. Tem muito mais por trás. Se você tá com dificuldade no desenvolvimento da história, aí só de pensar em escrever você já trava, já não se sente inspirado, é claro que você vai perder o foco. Qualquer coisa vai ser mais interessante do que escrever, porque você nem sabe exatamente como fazer isso. O que você tá fazendo ali, você não sabe exatamente como iniciar o livro, como descrever bem o personagem, como descrever bem a cena, como finalizar um capítulo. Enfim, inúmeras situações ali dentro do seu livro, de elementos e pontos que você precisa conhecer, as técnicas de cada uma dessas partes e muitas outras.
e que se você não sabe, você simplesmente está ali tentando escrever na base do improviso, da inspiração, do coração e da fé, e não é bem assim que funciona. Tem toda uma lógica, uma estrutura, um monte de técnicas por trás para você de fato conseguir escrever esse livro, principalmente com facilidade. Isso é um ponto extremamente importante que muita gente não sabe disso ou não tinha se atentado a isso e que é muito importante. Por exemplo, no meu treinamento, Escritores Independentes, que eu mencionei para vocês, eu ensino todas essas técnicas para vocês simplesmente não ficarem travados em nada. Aqui na descrição vai ter um link desse treinamento, eu não sei se eu vou estar com vagas abertas nesse momento que você vê esse vídeo. Se não tiver, você pode entrar na lista de espera também. Mas é só para você ter uma noção de que isso é muito importante, tá bom? É muito difícil, ou pelo menos é muito mais difícil escrever o seu livro sem ter o conhecimento dessas técnicas certas de escrita, saber como e onde usar essas técnicas da forma certa dentro do seu livro, para ele ficar muito mais envolvente, interessante, ser um livro que vende, que seus leitores vão querer comprar, vão querer ler, vão te dar feedbacks positivos, e isso consiste o que eu ensino lá no meu método, é basicamente como você escrever um livro incrível como esse. Não importa nem se é seu primeiro livro ou não, vai ficar incrível, posso te garantir, e vai ser muito mais fácil, vai ter muito mais concentração, motivação para escrever, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então comenta aqui se você se identificou com alguma dessas 4 coisas, se você estava passando por alguma dessas situações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.